Boa noite, Júnior. Negai. Obrigada. Bom, gente, então obrigada aí, né, a vocês mais uma vez, né, de estar aqui me ouvindo, né, e obrigada aí o portal MIE, né, pela oportunidade, né, é sempre bom a gente estar aqui, né, e a gente só tem a agradecer mesmo pelo espaço cedido, né, pra gente estar podendo passar um pouquinho, né, das dicas, né, do nosso conhecimento, que não é tão vasto, mas o pouco que a gente sabe, né, a gente tenta dividir aí com vocês. Então, muito obrigada mesmo, obrigado ao Portal MIE, tá? Bom, hoje a gente vai conversar sobre ervas frescas, né? Por que eu marquei esse tema? Muitas pessoas me perguntam, né, me pedem dicas de como combinar ervas, né, com os pratos, né, o que combina, como é que sabe, né, que combina isso com aquilo. Boa noite, Potomie. Como é que sabe, né, como combinar, né, as ervas? E, gente, é tudo de bom. Erva na comida, você usar as ervinhas aí, bem fresquinha ou secas, né? Hoje o nosso foco vão ser as ervas... Oi, Rose. Bem-vinda. O nosso foco vai ser as ervas frescas, né? Mas depois eu falo da próxima live, tá? Então, hoje eu corri os supermercados aqui, né, no Japão, para achar o máximo de ervas diferentes, né, para apresentar para vocês, porque eu tenho certeza que algumas aqui tem gente que nem conhece, né, nunca viu, e eu até que achei uma quantidade diferente, assim, né, de ervas aqui. Então eu rodei vários supermercados aqui, né, para comprar, porque eu tenho um pouco em casa plantada, mas aí choveu e tadinha, elas estão horríveis, né? Eu até não trouxe o hortelã, né? Foi a única que faltou, mas o hortelã todo mundo conhece, né, gente? Aqui no Japão é a praga do Japão. E porque tava tão feinho, né, que eu digo, não. Aí fui procurar no supermercado, não tinha hortelã, né? Então foi a única que faltou, assim, das principais que a gente usa na cozinha, né? Mas como todo mundo conhece, é fácil, tá? Então, imagina, Eliane, eu montei aqui, então eu trouxe, eu vou apresentar primeiro, né? Tá vendo, né? Então eu coloquei aqui, né, numa sequência, eu vou apresentar primeiro elas para vocês. E daqui a pouco deve subir um post lá na página da Finarte, que aí eu dou uma receitinha do molho pesto, né? Para fazer a famosa salada caprese, né? E aí eu fiz uma tabelinha com as principais ervas frescas, né? E para que usa, né? O principal uso, tá? Gente, bem-vindos aí que tá chegando agora, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ervas frescas na cozinha, tá? Então vamos lá. Então eu achei várias aqui bem interessantes, assim, tá? E eu quero apresentar para vocês. Então o primeiro, depois eu baixo aqui e vocês veem, né, na sequência. A primeira é essa que todo mundo conhece, né, gente? A famosa salsinha, que não falta na cozinha, né? Até rimou, né? Então a salsinha realmente, assim, é um tempero geral, né? Você usa para tudo, né? E então ela tem um sabor, né, não muito forte, então ela combina com tudo, né? E realmente a gente abusa da salsinha. Eu acho que é a erva que a gente usa mais, né, na cozinha. É a salsinha, né? Cebolinha, né? Obrigada, Marta. Tá? Então a salsinha realmente, assim, é muito fácil, né? Oi, Cláudio, boa noite. É muito fácil. O outro, que eu sou muito suspeita em falar, né, que é o coentro, né? Estão meio murchinho, eu botei água aqui, mas não sei, então estão meio caidinhos, né? É o coentro. O coentro e a salsinha, eles são muito parecidos, né? Tá vendo? Eu vou pegar uma folhinha de um e de outro
para vocês verem a diferença. Eu sei que a salsinha e coentro, acho que todo mundo conhece, né, gente? Deixa eu catar um aqui da minha horta. Olha só, minha horta, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, a salsinha. A salsinha, tá vendo? Ela tem folhas mais largas, maiores, né? O coentro, e ela não é tão dividida, tá vendo as folhas? O coentro, ele já tem as folhinhas, ele é mais delicado, ele já tem as folhinhas menores e ele é bem mais divididinho, tá vendo? As folhinhas, né? Uma outra forma de... Adoro também, Eliane, adoro coentro em tudo. Uma outra forma de identificar o coentro na hora de comprar, que às vezes está dentro do saquinho e não tem o nome. Ai, eu amo esse cheirinho, gente. E aí você fica na dúvida, né? Aqui no Japão, a salsinha, né, chama passeri, né? Depois vai ter a tabelinha lá com os nomes em japonês também, tá? E o coentro, né? Ele é chamado tem duas denominações aqui no Japão. Ou é corianda, né? Agora eles estão chamando, usando muito o termo pacuti. Deixa eu virar aqui. Aqui. Né? Então, olha, né? Pacuti, tá? Ou corianda, que ele é chamado aqui no Japão. A diferença é que quando você olhar um pacotinho do coentro, né, você sempre vai ver a raiz. Então, ele sempre é vendido e ele é tirado assim, tem a raiz, né? Às vezes a raiz, ela é cortada um pouco. Então, por exemplo, fica meio assim, ó. Cotó, cadê? Ó, cotózinho igual esse, mas ele sempre tem essa terminação, tá? O coentro, né? A salsinha não. A salsinha, ela já é cortada assim, né? O talinho, tá? Então, pela própria embalagem, dá pra você ver. Mesmo que não tenha o nome, dá pra você ver se é coentro ou se é salsinha. Porque às vezes você cheira, não dá pra sentir, né? Com o plástico. Mas aí você vê. Se tem raizinha, é porque é coentro. Se não tem, é a salsinha. E pelas folhas também você vê, né? A salsinha tem as folhas bem maiores, né? Olha só. Né? Do que o coentro. O coentro tem as folhinhas menores e bem mais recortadas, tá? Então, isso aqui é fácil, né? Bom, o coentro, né? Eu sou baiana, acostumada, nasci comendo coentro, né? E pra mim, a melhor combinação do coentro, todo mundo fala, é na moqueca, né? Com frutos do mar e tudo. Sim, claro, sem dúvida. Mas pra mim, a melhor combinação de coentro é com feijão. Gente, é muito bom o coentro no feijão, né? Quem já experimentou aí, é maravilhoso, né? O coentro no feijão. Eu adoro, né? Aliás, pra mim, eu como coentro com tudo, né? Na salada é legal. Então, os japoneses agora, tudo também eles comem com pacuti, né? Com o coentro, né? Então, eles fazem muito salada, né? Ô, Joselma, obrigada de cessar aqui, obrigada, né? Então, o coentro realmente assim, só que tem que tomar cuidado porque não é todo mundo que gosta, né? Ele é forte, ele tem um cheiro forte, ele tem um sabor forte que não é todo mundo que... Isso, picadinho no feijão, maravilhoso. Não é todo mundo que gosta do sabor. A salsinha, ela já é mais suave. Então, assim, normalmente quem não gosta de coentro, troca pela salsinha, né? Eu, se eu pudesse, eu botava coentro em tudo, né? Lá em casa, meu marido gosta, mas assim, pouco, né? Ele não gosta exageradamente como eu como, né? Então, eu tenho que me controlar na hora que eu uso coentro, né? E aí, a próxima, que eu acho que vocês conhecem, tadinha, tá tudo murchinha. Eu acho que vocês conhecem também aqui no Japão, que é essa aqui, ó. Parece a folhinha do coentro, tá vendo? Né? Ela é chamada cerofólio. Cerefólio, né? Ou aqui no Japão, olha só como ele é chamado. Aqui ele é chamado, ó, chabiru, né? Chabiru, né? Ou cerofólio, tá?
Ele é muito usado, ele tem um cheirinho também, assim, e um saborzinho suave, né? Então, esse cerofólio, ele é muito usado, assim, para decoração de sobremesas aqui no Japão, né? No Brasil também se usa, mas aqui se usa muito, assim, para decoração de sobremesas, de doces, né? Mas, por exemplo, ele fica muito bom em consomês, né? Em sopas, em molhos também. Vinagrete fica uma delícia. Então, ele é mais ou menos como uma salsinha, né? Que dá pra usar com muita coisa, tá? O cerofólio, tá? Então, é essa aqui que tem as folhinhas também, ó, bem pequenininhas, né? Tá? Parece o coentro. Né? É que tá murchinho, tadinho. Aqui o ar-condicionado e tudo sofrem, né? Tá? Bem-vinda, Zene! Bom, aí vem, eu não sei se todo mundo conhece, uma erva chamada sálvia. Conhecem? Né? Aqui no Japão, eu nunca tinha visto aqui no Japão, mas eu achei, né? Ele chama sage. Olha. Tá? É a sálvia. O cerofólio, pois é, né? Aqui é muito usado. No Brasil eles usam também, mas não é tanto quanto aqui, tá? E aqui é a sálvia. A sálvia, né? Ela tem uma folha, assim, meia aveludada, né? Tá? E aí, ela também é muito usada, assim, por exemplo, para carnes, né? Depois eu vou falar, né, mais ou menos. Eu quero apresentar primeiro para vocês, mas depois também, cheirinho bom. Depois também vocês vão, depois vai ter a tabelinha que eu fiz, tá? E aí vocês veem lá na página, tá? Então a sálvia, ela é chamada de sage, tá? Que é essa aqui. Ok? Bom, então ela é muito usada, assim, por exemplo, carne de porco fica uma delícia, né, com ela. Carne bovina também, mas ela combina muito com carne de porco, com frango, com peixe também, ela combina. Salsicha, fica uma delícia. Às vezes eu faço salsicha meio acebolada, assim, né? E eu flambo na cachaça e eu boto a sálvia, finalizo com a sálvia. Dá um cheirinho, um sabor, assim, delicioso, assim, no final. Com legumes assados, tipo cenoura, batata, né? Berinjela, fica uma delícia também, né? A sálvia. Mas eu vou dar dicas, gente, de como vocês usarem essas ervas, não assim, desse jeito, apenas como a gente imagina, tá? Boa noite, Sofia. Bem-vinda. Bom, próxima, que também todo mundo conhece, né? Manjericão, né? É o bádiro, tá? Então, manjericão também todo mundo conhece, né? Que é uma delícia, que é a base da salada caprese, né? Só que aí, hoje, eu tô dando a opção de não usar o bádiro assim, né? O manjericão assim in natura, de fazer o molho pesto, tá? Então vai ter a receitinha lá também, né? Pra gente usar na salada. E fica uma delícia, né? Então o manjericão, né? Que é o bádiro, né? Ele também, olha, molho de tomate fica muito bom, com queijo fica bom, com abobrinha fica uma delícia, com berinjela, né? Com legumes, com abóbora, eu faço purê de abóbora, né? E eu finalizo às vezes com manjericão e dá também um sabor e um cheirinho assim delicioso, né? Também, eu amo purê de abóbora. E aí a base do pesto, né? Que é esse molho, né? Delicioso, né? Italiano. E que tem o manjericão. Claro, por exemplo, você pode fazer o pesto com várias outras ervas. Por exemplo, o pesto de coentro, eu adoro, fica uma delícia, mas é só para quem gosta mesmo, né? Você pode fazer o pesto de rúcula, vários, mas o tradicional é o manjericão, tá? Então ele combina muito, né? E com carnes também, né? A pizza, né? Margherita, né?
que é deliciosa, que é feita, né, com manjericão, ela é finalizada com manjericão. O único problema do manjericão, por falar em pizza, é que ela é uma folhinha muito, muito sensível, né? Olha, é muito fininha, né? Então, é uma folha muito sensível, então ela não aguenta cocção, quer dizer, ela não aguenta cozimento, né? Então, por exemplo, na pizza, não adianta você colocar ela e depois colocar no forno, porque ela vai ficar preta, ela vai perder todo o aroma, todo o sabor, né? Então, você tem que fazer a pizza, por exemplo, a marguerita, colocar lá o tomate, né, a mussarela lá de búfala e colocar no forno, e assim que tirar do forno, aí você põe o manjericão. Nos pratos também. Então, por exemplo, uma macarronada, né, com molho de tomate, né? Então não adianta você botar um manjericão misturado com um molho de tomate, você finaliza ele, porque senão ele perde o aroma. Ela é uma folhinha muito sensível, tá? Então tem que tomar cuidado. Normalmente dá pra saber, sabe como assim, por exemplo, essas ervas todas que eu apresentei aqui agora, né? A salsinha, o coentro, a sálvia nem tanto, né? Mas mesmo assim ainda tá dentro desse grupo, né? Que mais? O cerofólio, eles são ervas muito delicadas, então elas não aguentam, né, temperatura alta. Então normalmente quando a gente usa elas na cozinha é para finalizar, né, os pratos. Então acabou de cozinhar, né, aí coloca, mas não no início do cozimento, por exemplo, sempre no final do cozimento, tá? Porque elas perdem, né? E elas escurecem e elas perdem o sabor, elas perdem todo o aroma, né, dela. Então você acaba usando, mas não vai sentir nada depois, tá? Bom, o próximo que eu achei aqui, não é a primeira vez que eu acho, mas é difícil achar, que eu amo, é o orégano fresco. Olha só, gente, para quem não conhece, esse é o orégano fresco. Tá? E aí ele é assim, ó, ele vem no pacotinho assim, né, e chama orégano, né, tá, ó. Então as folhinhas, ó, bem pequenininhas, né, então ele é o fresquinho. E orégano também, né, é um coringa na cozinha, né, combina praticamente com tudo, né, você coloca, eu coloco orégano em muita coisa, né, quer dar um saborzinho, não tem nada melhor, pá, bota um oréganozinho ali, né? Então eu gosto muito do sabor, né? E do perfume do orégano na comida, tá? O que mais pra eu apresentar aqui pra vocês? Ah, esse aqui é o estragão. Eu nunca tinha achado no Japão, né? E aí eu nem sabia o nome em japonês, eu não sabia que era o estragão. Quer dizer, eu conheci o estragão no Brasil, o estragão é ótimo, não é o nome. Mas eu não sabia que tinha aqui no Japão, eu não sabia o nome dele em japonês, aí eu tive que pesquisar, né? Ele é o Tarragon, ó, alguém já achou? Tarragon, né? É o estragão, olha, né? Então umas folhinhas assim, ó, bem fininhas, e ele também é bem delicadinho, né? E ele fica ótimo assim também com saladas, com vinagretes, na maionese fica uma delícia, né? Então quando você quer incrementar a maionese do domingo, por exemplo, do churrasco agora, bota um pouquinho de estragão que ele dá um sabor assim delicioso, né? O que tem que sempre tomar cuidado quando você vai usar esses condimentos, as ervas na comida, é não exagerar, né, gente? Porque a ideia é você não pode ir além do sabor da comida, não, você não pode ultrapassar isso, então tem que ser com moderação, né? Você tem que usar de uma forma que ele vai realçar o sabor, né? E muitas vezes você come a comida, eu sempre falo isso para os alunos, né? Quando você vai temperar uma comida, não é para você sentir exatamente aquele tempero forte na comida, né? É para você sentir que tem um tempero diferente, mas você às vezes não consegue nem identificar, né? E a ideia é essa. A não ser que, você vai botar orégano numa pizza e tudo, você tem que sentir, né? O aroma, né? O
o sabor de um orégano. Claro, depende, né? Mas tem que tomar muito cuidado. E aí você tem que ver quais são as ervas. Você pode exagerar um pouquinho, né? Usar um pouco mais ou um pouco menos. Eu vou dar dicas também de como fazer isso, tá? Então esse, ó, é o estragão, Tarragon, né? Prazer, né? Eu também não conhecia ele aqui no Japão, né? E fiquei feliz de achar para mostrar para vocês, tá? Que mais que o estragão? Ah, sabe o molho tártaro, né? Que você faz com maionese, com picles. Nossa, fica uma delícia você botar isso aqui. Ele dá um sabor especial, né? No molho tártaro, na maionese, fica uma delícia. Olá, Sueli. Que mais aqui? Ah, outro que eu adoro, né? E que é uma delícia é o tomilho. Né? Oi, Jô. Esse é o tomilho, que aqui no Japão ele é chamado de taimo. Ó, taimo. Tá? Então, elas são raminhos, ó, as folhinhas bem pequenininhas, né? E ele é uma delícia também para usar. Eu gosto muito de usar, né? O tomilho, por exemplo, junto com o alecrim, né? Que é outra erva que eu adoro. Deixa eu pegar aqui o alecrim. Aqui. Né? O alecrim, que é a nossa próxima erva, que todo mundo acho que conhece também, né? Obrigada, Jô, bem-vinda. Que é o rosemary. Olha. Experimenta, Eliane, experimenta esse estragão, fica gostoso. Depois olha lá na tabelinha, né? As formas de usar, tá? Então, rosemary, né? Que é o alecrim. Gente, o alecrim é uma das ervas que eu mais gosto, que eu mais uso, né? E, bom, primeiro porque é uma das ervas que eu mais tenho em casa, é a que mais sobrevive, porque ela é muito forte, é uma erva forte, né? Ela é tenra, né? Ela é meio durinha, né? Então, ela sobrevive, né? Eu consigo fazer ela sobreviver, porque, por exemplo, o coentro, agora meu coentro tá ficando bonito, né? Mas que choveu e aí, tadinho, né? Ele sentiu um pouquinho. Mas agora eu tô conseguindo. Então eu tenho um coentro, eu tenho um manjericão em casa, eu tenho o hortelã, né? O tomilho e tenho o alecrim, né? Em casa. Então o alecrim eu amo. É a erva realmente que eu mais uso em tempero, porque assim, ele combina com frango, fica uma delícia com frango. Então, por exemplo, você vai fazer um frango assado, né? Então você coloca lá no pirex e tudo, né? E aí com os temperos, e aí você bota uns raminhos de alecrim e fecha. E bota pra assar. Nossa, dá um perfume, dá um sabor delicioso. Outra coisa que eu uso muito é pra fazer legumes assados. Então eu uso muito. Então tipo cenoura, berinjela, sabe? Eu já ensinei aqui, né? Se vocês procurarem aí, tem a live que eu ensinei a fazer o papiote, né? Que é aqueles pacotinhos de comida, né? Então com vegetais, né? Com peixe, né? Eu ensinei a fazer com salmão, né? E aí ficou uma delícia. Faz os pacotinhos, né? De legumes, berinjela, que mais? Cenoura, batata, né? E aí você coloca raminhos de alecrim. E aí você fecha o pacotinho, né? Ou com papel alumínio ou com papel manteiga e põe no forno. Depois eu vou falar do livro, porque tem várias receitas no e-book que eu estou disponibilizando aí para vocês, né? De acompanhamentos para churrasco, que eu uso muitas ervas. Inclusive tem do papiote lá, né? Depois vocês dão uma olhada. Oi, Marlene, tudo bom, Mar? Tá? Então eu uso muito. Realmente assim, o que é que mais que eu botei aqui do alecrim? Carne de porco também combina, mas eu acho que com frango fica perfeito. Com batata é maravilhoso. Você pega a batata também, eu faço assada ela, jogo azeite, né? Tempero com sal, pimenta do reino, azeite e boto também os raminhos de alecrim, fecho, né?
E aí bota no forno para assar, fica uma delícia. Então a batata com alecrim, o sabor dos dois combinam muito. Parece que são complementares, assim. Fica uma delícia com batata. Outra coisa que eu faço muito, que eu vou mostrar pra vocês e tudo, é saborizar, por exemplo, as manteigas, né? Com essas ervas. Daqui a pouco eu mostro e eu falo como que faz, né? Que mais? O alecrim. Em pães, né? Pra você saborizar massas de pães também fica uma delícia. Onde acha alecrim pra comprar? Pois deixa só falta uma ervinha. Deixa eu só terminar, Jô, e eu já falo, tá? Então, a última aqui que eu separei pra vocês é o dill, né? Não sei se vocês já ouviram falar, ou o endro. Talvez vocês tenham ouvido falar como endro, né? Que é, ó, giro aqui no Japão, tá? Então, ele é esse aqui, ó. Bonitinho, né? Olha, as folhinhas bem pequenininhas, né? Ele tem um cheirinho forte, né? E ele fica assim, ele combina muito bem com peixes, né? Principalmente salmão, fica uma delícia com salmão. Com molhos assim à base de iogurte, fica uma delícia, né? Também, né? O que mais? O dill que eu botei aqui, deixa eu achar ele aqui. Dill, achei. Saladas, né? Com batata também fica, só que ele tem um cheiro assim mais, como é que eu vou falar? Mais próximo, por exemplo, do hortelã, entendeu? Um cheiro, ele tem um cheiro mais forte, né? Mas, por exemplo, com o salmão, fica perfeito, né? Você fazer o salmão, por exemplo, grelhado, ou salmão assado, ou no papiote, e colocar o dill, fica uma delícia. Vou ensinar a fazer o pesto, Eliane, né? A receita já tá lá na página, né? Depois vocês pegam e eu vou explicar aqui como fazer, que é rapidão, tá? Ok? Então esse é o dill. Bom, o que a Jo me perguntou? Onde que compra? Pois você sabe que aqui no Japão, desculpa aí o pessoal do Brasil, né? No Brasil vocês devem achar aí os mercadões da vida maravilhosos, que eu morro de saudade, e deve ter muito, né? Aqui no Japão, assim, pelo menos aqui na minha cidade, né? Em Mieken, em Tsu, né? Na província de Mieken, eu encontro, quando eu quero comprar ervas diferentes, eu vou em 2 supermercados. Ou no Cosmos, não sei se aí na sua cidade tem, deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Ou no Cosmos, ou no Cosmos ou Maruyasu, né? São os supermercados que eu acho mais essas ervas frescas, né? Ó, o Cosmos, né? Ó, Cosmos. Né? Cosmos ou Maruyasu, tá? São os que eu mais acho, principalmente no Cosmos. Eu acho muito. Então, todas essas ervas aqui, essa variedade toda, até estragão eu achei aqui, eu comprei no Cosmos, né? Tudo bem, não é muito barato, né? Um pacotinho desse, por exemplo, mas vem bastante, né? 299, né? Sem o imposto. Mas eu vou dar dicas aqui de como você aproveitar. Você vai comprar um pacotinho desse cheio, porque aqui ele não vem só essa quantidade. Esse é o Tiabiro, esse aqui. Ele vem tudo isso, ó, dentro desse pacotinho. Então é muita erva, né? E você não vai, ela se perde fácil, né? Erva fresca tem esse problema, né? Ela se perde, ela estraga fácil. Então eu vou dar dicas de como você aproveitar, né? E tem muitas aqui, dessas ervas aqui, deve ter muita gente perguntando, nossa, o que é que eu vou fazer com tanta erva agora, né? Eu vou dar dicas aí, o que é que eu vou fazer com essas ervas. Por exemplo, a maioria aqui, eu vou secar ela. E eu vou transformar em uma erva seca. Como que eu faço isso? Eu faço no micro-ondas, né? Então, assim, pra mim é a maneira mais fácil, porque o micro-ondas, ele mantém a cor.
Se eu faço no forno, ou se eu faço, sei lá, no sol, deixo ela secando assim, ela perde a cor, ela vai ficando uma cor amarronzada. Então, no micro-ondas, eu consigo manter a cor. Ela vai secar e ela mantém a cor verde, né? Então, eu seco no micro-ondas. Eu pego... o problema é que, por exemplo, você vai pegar um tomilho, né? O ideal é você desfolhar ele todo, porque o talo não deve ir, né? Então você deve secar as folhinhas. Então você passa a mãozinha assim, pá, né? Desfolha tudo. E aí você vai botar num prato, né? Que vai no micro-ondas, né? Você vai forrar com papel toalha, né? E aí você vai botar as ervinhas lá. E aí por cima você coloca outro papel toalha. Então eu faço normalmente na potência de 600 watts, né? Aí vai demorar assim, vai depender muito da erva, porque você tem que lavar as ervas e você tem que secar muito bem. Então o segredo é você secar bem, né? Então seca com pano de prato, ou seca com papel toalha, como eu faço, né? Seca bem, ela tem que ir pro micro-ondas sequinha. Então eu boto no prato com papel toalha embaixo, forro o prato com papel toalha, boto as folhinhas em cima e cubro com papel toalha. E aí eu ligo o micro-ondas, boto nos 600 watts, aí eu ligo 1 minuto a princípio. E aí eu deixo 1 minuto. A partir daí eu vou vendo, né? Se ela começou já a secar, eu digo, talvez aí você vê, né, 1 minuto vai ser muito, você diminui, vai diminuindo. Então você pode ir colocando várias vezes, né? Até ela ficar sequinha, de você pegar e ela quebrar, tá? A ideia é essa. Pois é, tem os vasinhos também maravilhosos, né? É que os meus não vingam muito não, mas tudo bem. eu comprei os vasinhos e plantei, né? Nos canteiros maiores, né? E então eu seco. E aí depois de sequinha, né, que você conseguiu secar totalmente lá no micro-ondas, aí você vai ou você guarda elas inteirinha, por exemplo, o manjericão e tudo inteirinho, ou o manjericão eu não gosto, né? Eu falei dele porque veio na cabeça, mas o manjericão eu faço pesto, porque ele escurece um pouco, né? Mas aí ou você pica, né? E já guarda ela picadinha dentro de um potinho bem fechado. Eu gosto muito de usar vidro, né? Potinhos de vidro, porque eles conservam muito bem, eles não têm a troca com o ambiente, então eles conservam muito mais, né? E aí você vai usando as ervinhas secas, né? Aí vem a diferença, tá? Quando que usa, e é isso que me perguntam muito também, quando que sabe que é para usar erva fresca e erva seca? Você pode usar em qualquer momento, só que quando você usa erva fresca, você normalmente vai finalizar, você vai usar no final da preparação, né? Porque elas não aguentam, a não ser um alecrim, por exemplo, né? Um alecrim, um dill, por exemplo, um tomilho, né? Um tomilho, um dill, né? Eles aguentam a temperatura mais alta, tá? Mas essas outras ervas mais finas, elas não aguentam. Então você vai finalizar. Então depois que você desligar o fogo, né? Ou no final da preparação, aí você vai colocar ele picadinho, mas não no início, porque além dela escurecer, ela vai perder todo o sabor, todo o aroma dela, né? Então erva fresca normalmente se coloca no final das preparações, né? Com essas exceções, né? Alecrim, que você percebe que tem a folhinha bem durinha, né? Bem firme, então ele aguenta, né? O tomilho, que também ele é firminho, né? E o dill, tá? Então eles aguentam, tá? Mais temperatura. E as ervas secas, você vai usar o contrário. Você tem que usar elas no início do cozimento, né? Por quê? Porque aí elas vão se reidratando, porque elas estão secas, né? E elas vão liberando o sabor, né? À medida que vai cozinhando, que a temperatura vai aumentando, ela vai liberando o sabor, tá? Então, as ervas secas se usa no início das preparações, desde o início. As ervas frescas no final, com exceção dessas ervas aí e algumas assim. Por exemplo,
Uma outra forma de usar as ervas, eu uso muito, né? Quando eu vou fazer molhos, quando eu vou fazer sopa, né? Eu adoro sopa, gente. Se eu pudesse, eu só comia sopa. Que é, ó, o buquê garni. Olha só, né? Um buquezinho garni. O que é o buquê garni? Nada mais é do que um ramalhete de ervas, né? Que a gente faz para saborizar os pratos. Então, você não precisa usar sempre as ervas assim, né? Ou para finalizar pratos e tudo. Você pode fazer os buquezinhos e aí você procura as ervas mais firmes que aguentam temperatura, tipo, né? Então, o buquê garni, por exemplo, ele é, né, o tradicional. Ele vai folha de louro, o tomilho e os talinhos os talinhos, ó, da salsinha. Normalmente o buquê garni, ele não vai às folhinhas. Então você tira as folhinhas, porque aí a folhinha você vai usar no final, né, para finalizar, né, o prato. Então você tira o talinho, ó, você vai usar a folhinha para finalizar e o talinho para fazer o buquê, tá? Então aí você monta. Nesse caso aqui, como eu não tinha o orégano aqui, né, o orégano não, o louro, a folha de louro, eu tinha o orégano fresco, então eu usei aqui no meu buquê garni o orégano, tá? Fresco, tá? Mas aqui tem, ó, o tomilho, né? Tem o talo da salsinha, né? E aí, eu coloquei alecrim também. Alecrim com tomilho fica uma delícia a combinação. E aí, né, eu coloquei, por exemplo, orégano, só para aproveitar que eu tenho um orégano fresco, ok? E aí você faz o buquê. Então você vai separar as ervas que você quer, amarra, usa um cordão culinário, né? Aqui no Japão, no Ryakuen tem, né? Usa o cordão culinário, tá? Amarra bem forte, né? Eu gosto de deixar o cabinho, né? O cordão bem comprido, assim. Por quê? Porque eu coloco isso aqui, você vai fazer uma sopa, por exemplo, você vai mergulhar desde o início do cozimento, você vai mergulhar ele na sopa, né? E aí eu gosto de deixar o cabinho para fora da panela. Não me empata de tampar a panela, não vai me atrapalhar de tampar. E aí eu deixo ele, né, cozinhando lá. Então, à medida que vai cozinhando, ele vai soltando o sabor, vai soltando o aroma. E aí, depois do cozimento, o que é que eu faço com o cordãozinho? Tchum, só puxo. Então, é muito mais prático do que depois eu ficar lá procurando, né? Então, eu deixo, né, um cordãozinho comprido, porque aí eu coloco e aí depois é fácil de achar e eu tiro isso aqui. Então, eu não vou ficar com pedaços de ervas lá, né? É uma forma de você aromatizar, de você saborizar a comida sem ter os pedaços da erva, né, lá. E aí no final você tira, então vai ficar aquele sabor do buquê que você montou, tá? E aí fica uma delícia. Então essa é uma forma, né, de se usar. Oi, Dora, boa noite. Bom dia, bom dia. Essa é uma forma de se usar as ervas frescas, né? Sem precisar usar sempre ela assim, do jeito que ela tá, picadinha e tudo. Então, é uma forma de saborizar a comida, né? É fazendo o buquezinho garni. Que você pode fazer esse buquê com as ervas secas também. Só que aí você vai usar aqueles saquinhos de chá, né? Para colocar chá, aqueles saquinhos bem fininhos e que eles fecham bem. Você vai colocar as ervas que você quiser lá secas, né? Ou pode colocar isso aqui dentro do saquinho, né? Mas aí não tem necessidade. Isso aqui você amarra e ele fica muito bem amarradinho lá e ele não se perde, né? Mas as ervas secas, por exemplo, você coloca dentro de saquinhos de chá, ou você pode fazer uma trouxinha com gaze, né? Aquele paninho bem fininho e também amarra, né? E bota dentro. E aí no final do cozimento você tira e fica um sabor delicioso daquelas ervas que você escolheu, né? Ou das especiarias que você escolheu para saborizar a sua comida, tá? Então aqui, olha, por exemplo, já são algumas formas de você usar as ervas sem necessariamente você ter que usar elas do jeito que você compra, do jeito que elas vêm, né? Outra forma é isso aqui, ó, gente. O que é isso? É um azeite saborizado, né? Um azeite de oliva saborizado.
né? Então, assim, você tem duas opções para fazer esse azeite. Ou você vai colocar as ervas, coloca o azeite, coloca as ervas que você quer dentro. Então, aqui eu coloquei, ó, folha de louro, coloquei alecrim, né? E coloquei pimenta rosa, tá? Que eu adoro. E aí eu completei com azeite de oliva, por exemplo. Então, isso aqui, para ele realmente pegar o sabor, ele demora semanas, né? Em infusão aí para pegar o sabor. Claro que aí o vidro tem que ser esterilizado, tudo bonitinho, para você ter essa garantia. Mas o melhor é você pegar, por exemplo, pega azeite de oliva, põe numa panela, né? E põe as ervas que você quer, tá? Então, por exemplo, eu botei na panela lá o azeite de oliva com o alecrim, a folha de louro e a pimenta rosa, por exemplo. E aí você não vai deixar ferver, tá, gente? Você vai deixar esquentar essa mistura. Mais ou menos assim a temperatura, até você suportar, né? Uns 60 graus, se você tiver um termômetro. Se não tiver, não precisa. De vez em quando você testa, ela não pode ficar... de você não conseguir colocar o dedo, por exemplo, dela queimar. Aí ela já perdeu, né? Ela não pode esquentar muito. Então, se você não tem segurança, coloca no banho-maria, né? E aí você vai deixar esquentar esse azeite com as ervas, porque aí as ervas vão liberando o sabor, né? Bom, esquentou, aí você deixa aí, né? Pode manter aí no fogo, né, para ele esquentando, mas vai controlando a temperatura aí, sei lá, por uns 20 minutos, meia hora, o tempo aí que você achar que, né, que é suficiente. E aí, você vai desligar o fogo e você vai fechar isso ou deixa aberto. Eu não gosto de fechar porque vai caindo água. Deixa ele aberto no fogão lá ou em algum lugar até esfriar completamente. Esfriou completamente, você pode coar, né? Porque essas ervas elas já esquentaram, né? E aí você vai pegar esse azeite que ele já está saborizado, você não precisa esperar mais semanas para ele saborizar. E você vai colocar os raminhos, por exemplo, no vidrinho só para decoração, né? Porque fica bonito, né? Você deixar na cozinha assim, só para efeito decorativo. E aí você coloca esse azeite que ele já está saborizado. Então, com esse azeite, é tudo de bom mesmo. Com esse azeite você pode usar nas suas preparações, né? Você pode regar uma salada, você pode fritar um ovo com esse azeite, ele já vai dar um sabor diferente, né, no ovo. Então você pode já ter o azeite saborizado e aí você vai usando. O problema é assim, esse vidro, por exemplo, que eu uso, ele é transparente. Então, quando eu deixo, eu tirei aqui para mostrar para vocês, mas quando eu deixo lá na minha cozinha, eu tampo ele inteiro com papel alumínio. Ele tem que estar, você tem que colocar no ambiente escuro, ele não pode ficar assim, né? O azeite de oliva, ele tem que estar no ambiente escuro, né? Para se manter, tá? Então, eu simplesmente tampo esse vidro todo aqui com papel alumínio. E aí eu vou usando né, nas minhas preparações aí, tá? Então você já tem uma outra forma de usar as ervas, né? Sem necessariamente elas estarem in natura, do jeito que você compra aí, você, né, usa. Então essa é uma outra forma de você usar, você saborizar o próprio azeite que você vai usar na cozinha, tá? Uma outra forma, deixa eu pegar aqui no freezer, que eu particularmente gosto muito, né, é saborizar manteiga, né? Então eu faço, olha, eu faço meus rolinhos isso aqui é manteiga saborizada. Então aqui eu coloquei alecrim, coloquei tomilho, né, bem picadinho, peguei a manteiga, deixei ela amolecer, sabe, ficar tipo pomada, não pode derreter, tá? Mas ela, tipo pomada, né? Ela mole. E aí depois eu pego as ervas, eu lavo, seco muito bem. Gente, o segredo de usar ervas frescas é lavar e secar, tá? Você tem que usar elas sequinhas, né? Oi, Léo, tudo bom? Então, eu piquei bem picadinha, né? E aí misturei na manteiga que tava mole. Coloquei sal, porque eu usei a manteiga sem sal, coloquei um pouco de sal, né? Dei uma temperadinha lá, né? E aí você vai abrir um papel
Pode ser um papel manteiga, né? Você vai abrir o papel, aqui eu abri um filme plástico, vai colocar essa manteiga que ela tá mole e aí já saborizada, você vai colocar ela assim ao comprido e você vai enrolar e fazer um rolinho, tá? Então aqui, e aí você vai usar essa manteiga. Então, vai fritar um ovo, frita com essa manteiga que ele já vai saborizar. Você faz um assado, uma carne assada, por exemplo, e aí ela quente ainda, você tira um pedaço dessa manteiga, você não precisa nem descongelar, a gente mantém no freezer, e quando você for precisando, olha, você vai, eu já deixo alguns pedaços, deixa eu abrir aqui, eu já deixo alguns pedaços dela cortados, ou você corta na hora, porque ela amolece rápido, né? E aí você vai usando, né? Então, olha, cortou um pedaço, pronto. Aí você tira esse seu assado, bota isso aqui quentinho em cima do assado quente e ela vai derretendo e vai dando o sabor da erva que você botou. Fica show. Quer dizer, um prato que é simples, né? Mas que você consegue dar um sabor aí a mais, né? E aí ele se torna um prato especial, ele fica diferente, com um sabor diferente, tá? Então são maneiras de você usar a erva fáceis, rápidas, que não vai te tomar muito tempo e você vai conseguir ter mais sabor aí na cozinha, tá? Então faz, né? E aí você pode fazer essa manteiga com o sabor que você quiser, né? Eu aconselho etiquetar, né? Coloca a etiquetinha, coloca o sabor, né, que você usou. Então, por exemplo, aqui eu usei tomilho e alecrim, coloca lá, tomilho e alecrim, coloca o dia que você fez, né? Porque aí ela vai durar uns 3 meses, tá? Congelada. E você pode ir usando, entendeu? Né? Eu faço, por exemplo, com coentro. Como meu marido não gosta muito do coentro, eu faço a minha manteiga com coentro, deixo congelada e eu vou usando ela, né? Ela saborizada só com coentro. Então você pode fazer só com salsinha. Você pode fazer, por exemplo, a manteiga com dill, fica uma delícia, né? Então você pode saborizar com manjericão. Então, você pode saborizar com o que você quiser, né? A erva que você quiser. E pode ser erva seca também, tá? É que hoje a gente tá focando nas ervas frescas, né? Mas você pode fazer. Eu faço, por exemplo, com orégano, né? Eu não uso nem esse orégano fresco, porque a gente não acha aqui, né? Assim fácil. Orégano mesmo, né? Então você vai saborizando e vai fazendo. Então você tem sempre uma manteiguinha, ó, gostosa, saborizada, para você usar aí nas suas preparações, tá? Então essa é uma outra maneira de você usar as ervas, né? De forma fácil e que vai te dar um sabor extra aí na sua comida, né? Quem vai comer assim, vai, nossa, né? Vai sentir que tem uma coisa diferente, não vai nem imaginar, né? Que você, por exemplo, usou uma manteiguinha saborizada, né? É o seu segredinho aí na cozinha, tá? Então é uma outra forma, saborizar, né? E aí, por exemplo, sempre me perguntam, pode ser a margarina? Pode. Eu não uso, né, margarina, mas pode, né, também, tá? Você saboriza do mesmo jeito, ok? Então você faz, ó, e aí eu guardo, enrolo no filme plástico, boto ainda dentro de um saquinho, porque ele tá protegido e deixo no freezer. E aí eu vou usando, né? Se você já quiser, você já pode cortar pedacinhos dela, deixar numa tapoerezinha, ela congelada, e é só pegar os pedacinhos para você usar. E fica uma delícia. Isso aqui para passar no pão, gente, é maravilhoso. Então você vai cortar um pedaço, você vai deixar na bancada lá para ela chegar à temperatura ambiente, por exemplo. Você pode tirar na noite, né? Durante a noite para comer no café da manhã. E aí você passa no pão, isso aqui, ó, que delícia, uma manteiga saborizada, tá? E fica uma delícia, ok? Bom, essa é mais uma opção. Vou pegar uma outra opção aqui, né? Que também eu faço muito, tá? Deixa eu pegar aqui. Olha só. Eu faço cubos também com as minhas ervas. Isso aqui é uma forma também de você conservar, né? Então, por exemplo, esse monte de erva que eu tenho aqui, uma parte delas eu vou fazer isso. Eu vou transformar em gelo,
né? Gelo. E o que é aqui, né? Ela é a erva e azeite de oliva, tá? Então eu faço assim, ó, papá, cubas de gelo, né? E aí eu coloco a quantidade de erva que eu quero. Normalmente eu coloco até a metade da cuba. Se você quiser menos azeite, você enche mais a cuba com a erva, tá? Coloca, pica, né? Seca bem, lava, seca bem, pica as ervas que você quer. Coloca dentro das cubas, ok? De gelo, né? E preenche com azeite de oliva, tá? Preenche, pode ser óleo normal? Tá, pode, mas com azeite, gente, o azeite saborizado fica delicioso, né? Então aí você vai preencher com azeite, né? Você pode colocar mais erva do que azeite, por exemplo, mas o importante é quando você finalizar, o azeite ele tem que cobrir todas as folhinhas, tá? Todas as ervas, né? Porque senão ela vai queimar, né? No freezer. Então o importante é ela estar coberta. Então aqui eu tenho, ó, esse lado é coentro, eu saborizei com coentro, esse lado eu saborizei com salsinha, tá? Então você tem, por exemplo, cubinhos, né, de azeite com a erva, né? Olha, tá? Então você tem cubinhos, ó, de azeite com erva. É só tirar. Depois daqui, eu tiro e eu ensaco, eu boto em saquinhos, né? Pra desocupar as forminhas, eu vou usando novamente, né? E aí, ó, e ele derrete rapidinho, tá? Então, por exemplo, você vai, sei lá, fazer aí um ovo ou fritar um bife, né? Em vez de você usar o azeite comum, né? Ou você usar esse azeite, você pega um cubinho desse que ele derrete rapidinho e você coloca lá na frigideira e você já faz a sua, né? Já frita o seu bife ou faz, né, seu ovo frito aí, ou omelete, tudo já com o azeite saborizado com a erva da sua preferência, né? Então são maneiras fáceis de você usar, gente, e que fica muito bom, né? E que combina bem. Então assim, dá um toque diferente, né? E é fácil, né? Não tem muito trabalho. Deixa eu botar aqui no freezer de volta, porque senão derrete tudo. Ele derrete muito rápido, tá? Deixa eu achar um lugarzinho, ok. Ele, né? Só no pegar já começa a derreter, né? Ele fica durinho, mas ele derrete rápido. Então é fácil de usar. Você não tem que esperar. Você já coloca na frigideira, ela já começa a derreter, né? Então não tem que esperar, né, descongelar para você usar. Não, você usa tanto a manteiga só quando for passar no pão, né? Que aí você, né, o melhor é você deixar ela amolecer, né? Mas caso contrário, se você vai usar para fritar alguma coisa, para fazer alguma coisa, não tem necessidade, né? Você já coloca direto na panela. Bom, deixa eu falar rapidinho. Nossa, gente, como o tempo passa rápido, né? Já tem quase uma hora que a gente tá aqui de blá blá blá. Fica ótimo, né, Eliane? Eu faço, por exemplo, os cubos também de caldo, né? A próxima live, sexta-feira, eu vou falar disso. Eu vou dar dicas de como fazer um caldo caseiro, por exemplo. E eu vou congelando em cubos em cubas de gelo, né? E aí eu tenho sempre caldo caseiro, né, pronto para eu saborizar, fazer minhas comidas aí, tá? E eu vou fazer um caldo, por exemplo, artesanal aí, né, caseiro, para usar na próxima live, né, sexta-feira, lá na página da Finarte, que eu vou ensinar a fazer o cuscuz marroquino, tá? Então eu vou hidratar ele com esse caldo, tá? E aí eu também congelo aqui, né, em cubos, né? Bom, o pesto, vamos falar do pesto? Olha só. Deixa eu pegar aqui. Hoje é tudo na geladeira, porque é tudo, né, geladinho, né? Eu gosto, ó, sempre eu guardo em potinhos de vidro, tá? Porque ele conserva muito, muito melhor, tá? Então, olha, esse é um pesto, né? Você pode deixar ele mais molinho, mais grossinho, aí você controla, tá? O que é o pesto? Esse aqui eu fiz o tradicional, que é com manjericão, tá?
Então, lá na página lá, eu coloquei né, o manjericão badiru, tá? Eu coloquei as quantidades certinhas. Eu não sigo muitas quantidades, assim, porque vai depender do quanto que eu tenho de manjericão, por exemplo, né? Aqui mesmo vai sobrar aqui tudo, eu nem peso. Aí eu vou colocando a olho ali, né? Então, quais são os ingredientes, né? Dá para aproveitar 100% as ervas frescas, com certeza. A ideia é essa, né? A ideia é exatamente essa. Captou bem, Eliane, aí, né? Então, você vai pro pesto, é fácil. Manjericão, no caso tradicional, né? Queijo ralado, que o tradicional, o original é o pecorino, mas aí a gente substitui pelo parmesão e fica muito bom, tá? Então, queijo ralado, manjericão, o pinole. Vocês conhecem, gente, o pinole? O pinole é um pinhão europeu. É uma delícia. Mas ele é difícil também de achar. Aqui no Japão eu acho na loja Caldi. Ó. Pinole, tá? Ele é esse aqui, ó. Tá? Então ele é um pinhãozinho europeu, né? E tem um sabor suave, né? E delicioso. Então o tradicional é com o pinole, né? Como eu achei, eu fiz com ele. Então, aqui no Japão, na loja Caldi, sabe aquela do cafezinho lá? Eu sempre acho lá. O pinole, né? O azeite de oliva. Aí você vai temperar, né? Com sal, pimenta do reino, que eu uso a pimenta preta, né? Moída na hora. E a gente vai bater tudo isso. Só que assim, o normal dele é isso aqui, ó, pilãozinho, tá? É usar pilãozinho. Por isso que ele chama pesto, porque é disso, de pilar, tá? Então ele normalmente é feito no pilão, né? Eu amo o pilão, mas na hora da correria, que você quer preparar rápido e tudo, né? Olha só para quem eu apelo, pro mixer, tá? Nem liquidificador eu apelo, porque às vezes eu faço tão pouquinho que eu uso um mixer, né? Eu faço aqui, tá? O problema, ou pode ser um processador também. O problema, por exemplo, de usar o liquidificador é que, como é o manjericão, a folha fresca, né? O liquidificador, quando ele começa a girar lá, a funcionar, ele começa a esquentar. E aí oxida essas folhas frescas, né? Então, o problema é esse, é não deixar ele esquentar. Então, você vai pulsando aos pouquinhos. Então, eu prefiro usar o mixer, porque aí também eu vou pulsando ele aos pouquinhos, né? E aí você vê também a textura que você quer, se você gosta ele mais pedaçudo, se você gosta ele bem lisinho, né? Eu gosto assim, nessa textura. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês verem que fica mais fácil, ó. Eu gosto nessa textura. Então, quando você come, você vê que, ó, tem pedacinho aqui de pinole, né? Você vê as ervas, né? O manjericão. Então, você tem pedacinhos, mas também não é tão pedaçudo, né? Então, eu gosto dele assim. Tem pessoas que gostam de mixar ele ou de pilar ele até ele ficar lisinho, né? Aí vai de gosto, tá, gente? Né? Mas eu gosto dele mais assim, ó, mais grosseiro, tá? E quem gosta dele, quem quer ele mais líquido, é só acrescentar mais óleo, o azeite de oliva, tá? Então é fácil, é só isso. Você vai misturar tudo, botar isso no mixer, no liquidificador, né? E aí você vai mixar isso aí, né? Você vai bater isso aí, pulsando sempre, né? Esse mix eu comprei em algum home center aí da vida, aqui no Japão, né? Ou foi foi no Eiden, eu acho. Mas em home center tem, né? Agora tá fácil, no Ion, qualquer lugar tem, né? Eu tô preparando uma live sobre esses eletrodomésticos que eu uso, tudo que muita gente tá me pedindo, tá? Então eu só vou ver uma data e a gente vai falar, né? Batedeira, liquidificador, que fica todo mundo querendo saber. Então eu vou fazer uma live, tá? Ensinando os que eu uso, onde que eu compro, qual que é melhor, ok?
tá? Mas em home center tem, tá? Agora tá fácil de achar, ok? Outra coisa, tá? Então o pesto é isso. E aí você vai usar, a minha saladinha já tá feia, né? Porque eu tive que tampar aqui. Você vai usar, por exemplo, ele fica muito bom com a salada caprese. O que é a salada caprese, né? Nada mais é do que mussarela de búfala, tomate, e aí ela vem com folhinhas de manjericão. Aqui no caso, eu prefiro usar o pesto. Então eu peguei o meu pesto, tá? E botei. Então assim, e aí você vai experimentar se ele precisa mais de sal, se ele precisa mais de tempero, né? E aí você vai usar, tá? Mas você pode, por exemplo, em vez de usar na salada, né? Você pode fazer uma massa, né? Um macarrão, cozinhar um macarrão. E aí você finaliza na frigideira, por exemplo. Você vai cozinhar um macarrão, você vai tirar o macarrão e coloca na frigideira. E aí você coloca o pesto e dá uma misturada rápido ali no fogo, entendeu? E pronto, e aí você faz uma massa com esse sabor, né, do pesto, que fica uma delícia também, combina muito bem, né, com macarrão, tá? Então, é fácil, né, não é fácil de usar as ervas, as pessoas têm tanto medo, com pão, maravilhoso, com pão, isso aí, né, é delícia, tá? As pessoas ficam com muito medo de usar as ervas, mas é isso, e a gente procura aproveitar ao máximo, né? Então, essas dicas que eu tô dando aí pra vocês são coisas que eu faço, né? E que dá pra você aproveitar, você não perde, né? Porque, por exemplo, às vezes eu compro coentro, por exemplo, né? Bastante. E aí sobra, eu simplesmente, às vezes, eu pico ele, seco, lavo, seco, pico bem ele e eu coloco em tapuerezinhas pequenininhas e congelo assim. Só que ele perde um pouco. Então, no azeite, ele se conserva muito mais o sabor e o aroma, tá? Então, por isso que eu gosto, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí, né? E assim, né? Olha, tem um e-book que eu tô disponibilizando aí gratuitamente para vocês baixarem, né? De acompanhamentos para churrasco, tá? Vai lá na minha página, né? Que tá lá. Nesse aqui, né? Então, olha, várias receitas, né? Eu ensino acompanhamentos que eu faço também para o churrasco e como você aproveitar as sobras de churrasco. Tem muita gente que fala assim, mas não sobra nada. Ótimo, né? Mas se sobra, né? Então aqui eu dou dicas do que eu faço quando sobra churrasco. Então assim, tem várias receitas, né? Por exemplo, olha, o tabule, que eu uso o hortelã, né? Como erva fresca, né? Sério, Andréa? Vê lá, depois qualquer coisa manda mensagem. Olha, o molho chimichurri, né? Tá? Então, também a gente usa muito ervas, né? Ervas frescas ou as ervas secas. Deixa eu ver o papiote aqui, tá? Então, tem várias receitas aqui que eu faço e que eu uso muito essas ervas, né? As ervas frescas. Esse molho aqui é uma delícia, que eu uso muito para acompanhar kafta, para acompanhar quibe, né? Que é um molho de iogurte, né? E aí você pode usar hortelã ou você pode usar, ó, o dill. Fica uma delícia com molhos de iogurte para acompanhar carnes, né? Então, você tem essa opção também, né? E os legumes, cadê os legumes aqui? Os legumes assados, que eu gosto muito também, porque é uma forma assim bem saudável e saborosa de você comer, né? Legumes, olha, né? Então aqui, né? Aí você usa. Então, né, aqui no caso eu gosto de usar muito tomilho, muito alecrim, né? Que fica uma delícia, tá? E aí você vai fazer uns pacotinhos, ó, e bota no forno, né? Pra assar, né? Ai, não dá, porque Silene, ele é online, né? Tem que baixar lá no computador, né? Ele é online. Mas tenta lá, qualquer coisa dá um toque que eu vejo o que tá acontecendo. Mas as pessoas estão conseguindo baixar normalmente. É que às vezes vai pra caixa de spam. Não é comprar, gente, eu tô disponibilizando gratuitamente, é de graça,
né? Tá lá na minha página, na Finaarte, né? Entra lá depois, na página, ou no site, né? finaartejp.com.br, tá? Depois eu coloco aí. E aí você vai baixar gratuitamente, né? Tem esse de acompanhamentos para churrasco e tem o de bolos, né? De massas, recheios para bolos, tá? Que eu estou disponibilizando também gratuitamente. Então entrem lá e baixem. Tem bastante receita assim que eu estou compartilhando com vocês, receitas que eu faço, né? Que eu uso, tá? Muitas receitas que eu desenvolvi, né? Nos de bolo, tá? Então tentem baixar lá, né? E gente, é isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa, que eu já tô tomando muito tempo de vocês, né? Então, acho que só. Falei tudo que eu tinha previsto aqui, né? Então tentem fazer aí, aproveitem mais. Deixa eu dar só uma dica final, né? Que eu sempre falo, né? Olha, o Portal Me colocou aí, tá? O e-book, né? Depois vocês clicam aí. Toda vez que vocês forem ficar na dúvida, por exemplo, né? Gente, não tenham medo de experimentar, não tenham medo de cheirar, né? Comida, a gente usa na cozinha os 5 sentidos nossos, né? O paladar, a visão, o olfato, a audição e o tato. A gente usa esses 5 sentidos, né, na cozinha. Então, aproveita, né, e usa os 5 sentidos que você tem. Então, assim, cheira, né? Na hora de você sentir o cheiro, esfrega um pouquinho a folha e cheira, porque aí você vai sentir se ele é forte. Pelo cheiro dá pra você saber se ele tem se ele é suave, se ele é mais forte, né? Então é fácil. Então esfrega um pouquinho, pega uma folhinha, por exemplo, e esfrega um pouquinho na mão, cheira, experimenta, come um pedacinho da erva antes de usar para sentir, né? Então não tenham medo de experimentar, sintam, né? Sinta o cheiro, sinta o sabor. E aí você vai tendo a ideia. Não, é muito forte, então eu tenho que maneirar, não posso usar muito. Mas se eu usar isso aqui com carne, que a carne também já tem um sabor mais acentuado, é melhor com frango, que tem um sabor mais suave. E você consegue, né? Mas experimentem, né? Experimentem usando os sentidos aí, que Deus nos deu aí, né? Então, não tenham medo, né? É cheirar mesmo, é experimentar, tá? O que mais aqui? Imagina, Rose. Eu também amo ervas e especiarias. Isso. Um primo do manjericão. A manjerona? Ou não? Eu amo também, fica uma delícia. Depois você assiste, Eliane, vai ficar gravada, tá? Gente, então, espero que agora vocês usem bastante ervas aí, pode ser fresca, pode ser seca, né? Já sabem como usa, né? As secas vocês usam no início da preparação, as frescas sempre no final, tá? E usem e abusem das ervas, e saboriza aí a comida, ela vai ficar muito melhor, tá? Usando. E outra coisa, quando você usa as ervas na comida, a tendência é você usar menos sal, né? Então você diminui a quantidade de sal, porque o sal, na verdade, ele vai, né, ajudar o quê? A dar o sabor, a elevar o sabor da comida, né? E aí se você usa as ervas, né, você diminui a quantidade de sal, porque automaticamente você já está elevando o sabor daquela comida, tá? Então é saudável, ok? Então, olha, só pra gente finalizar, sexta-feira, né, dia 29, na página da Finaarte, tá? Eu vou ensinar o cuscuz marroquino, que é uma das receitas que tá aqui no e-book, tá? Só que é uma receita que eu incrementei mais, né? Eu vou incrementar mais, tá? Mas a base da receita é a que tá aqui no e-book. Então, sexta-feira, o mesmo horário, na Finaarte. No dia 6, né, que é a próxima sexta, sem ser essa agora, eu vou ensinar o riachuca, que é aquele lamen gelado, né? Agora pro verão, que um monte de gente tá me pedindo, tá? No dia 11, a gente volta aqui na página do Portal Me, né?
E aí a gente vai dar continuidade a esse tema, e aí eu vou falar um pouco das ervas secas, eu vou ensinar a fazer sais, né, preparações de sais com essas ervas, fazer mix com essas ervas para você usar, quais combinam com quais, né, e para vocês usarem aí, para vocês, né, aumentarem aí, né, o leque de opções, né, na cozinha. E as especiarias, então a gente vai falar também das especiarias e eu vou dar dicas de como usar as especiarias para você dar mais sabor aí na comida. Então, dia 11, que é uma quarta-feira, a gente volta aqui pro portal, tá? E aí no dia 13 de julho, aí eu vai entrar a live que eu vou dar dicas dos aparelhos eletrodomésticos aí, tá? Que eu uso, como comprar, quais que são os melhores, ok? Então, gente, muito, muito obrigada. Júnior, brigadão aí por estar me acompanhando. O Portal Mia também, muito obrigada, né? E te espero, então, na sexta-feira, tá, gente? Lá na página da Finarte, ok? Fiquem com Deus. Brigadão, bom descanso, né? Bom resto de semana aí, bom trabalho amanhã, tá? E muito, muito, muito obrigada mesmo, gente, tá? Beijo, tchau.